Olá pessoal da Placar TV, o assunto agora é Série A do Campeonato Brasileiro no tópico rebaixamento. E o Atlético Paranaense foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 por conta da derrota diante do Atlético Mineiro por 1-0 em Belo Horizonte, numa MRV Arena, com portões fechados, sem torcedores, enfim, não tinha pressão, não tinha nada. Se vencesse o jogo, o outro Atlético seria rebaixado, o Mineiro. Mas o Paranaense não suportou, jogou muito mal, de uma maneira muito apática, que chamou a atenção dos seus torcedores e acabou sendo derrotado merecidamente por 1-0. Foi uma atuação vergonhosa do Atlético Paranaense. Alguns jogadores se salvaram. O goleiro, por exemplo, Micael, se salvou. Mas a maior parte dos atletas que estiveram em campo não honraram a camisa do Atlético. Não sentiram a força dessa camisa que tem sido grande e gigantesca nos últimos anos do futebol brasileiro. Não sentiram. E de maneira passiva, de maneira, vou dizer até omissa, os jogadores aceitaram essa derrota. Não correram, não fizeram falta, não se esforçaram, não deram carrinho, não seguraram, não deram butinada, não fizeram nada. E aceitaram ser derrotados passivamente pelo Atlético Mineiro. Gente, mas antes de continuar a falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na Placar, hein? Na Placar TV. Se inscrevam, deixe o seu like, que é importante para propagar o nosso canal no YouTube. E ative o sininho sempre para você saber quando é que a gente solta um novo vídeo, como é o caso desse vídeo agora. Então, gente, o Atlético Paranaense entrou nessa última rodada precisando vencer, para não ser rebaixado. Se ele tivesse vencido, ele chegaria a 45 pontos e o Atlético Mineiro ficaria com 43. Ele estava livre. Cairia o Atlético, o Mineiro, e não ele, o Paranaense. Mas não foi o que aconteceu. O Atlético Mineiro não jogou também uma grande partida não, hein? Foi uma atuação bem meia boca do Atlético Mineiro. Mostrando dois times bem ruinzinhos do nosso futebol brasileiro nesse momento. O Atlético bateu duas finais, Libertadores e Copa do Brasil. Mas talvez ainda sentindo o impacto das derrotas, ele jogou um futebol também bem pequenininho diante do Atlético Paranaense. Mas venceu por 1-0. Conseguiu se salvar. E o Atlético Paranaense, com uma campanha medíocre, em 38 jogos, fez 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. O Atlético Paranaense só não perdeu mais do que o Atlético Goianiense, que perdeu 22 vezes, e o Cuiabá, que perdeu 20 vezes. Incrível. Como jogou mal. E pior do que isso, hein? Foi rebaixado no ano do seu centenário. E o Atlético Paranaense, que passou 15 anos zoando os seus torcedores, aí a própria direção do Atlético Paranaense, através do presidente Mário Celso Petralha, eles passaram 18 anos zoando o Coritiba, que foi rebaixado no ano do centenário. E agora o castigo veio a cavalo. Que coisa, hein? O Atlético foi rebaixado no ano do seu centenário. E é o quarto rebaixamento do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E depois de 34 anos, o estado do Paraná não vai ter nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Incrível, incrível. E os torcedores, obviamente, do Coritiba e do Paraná estão dando risada. Estão soltando fogos. Curitiba está em festa numa parte da cidade. A outra parte que torce para o Furacão, obviamente, está triste. Obviamente está triste. E ó, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Acabou o jogo, eu vi jogador do Atlético conversando com o jogador do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, conversando com o pessoal do Mineiro, como se nada tivesse acontecendo, hein? Nada tivesse acontecendo. Alguns, claro, sentiram muito. Ficaram lá, choraram. O goleiro Léo Link, no banco de reservas, passou quase que o segundo tempo inteiro assim, depois que saiu o gol, com a mão, com a cabeça entre as mãos, sentindo demais. Mas outros jogadores, lá no acabou o jogo, trocando ideia, batendo papo com ex-companheiros de equipe. Que isso, gente? Acabou um jogo desse, o time vai ser rebaixado, recolhe pro vestiário, vai lá dentro, esconde a cara. Respeita o torcedor, mas não foi o que se viu, não. Não foi o que se viu, não. Em alguns jogadores, nem todos. Mas, repito, foi um time apático. Salvaram-se pouquíssimos jogadores. E agora, como eu falei para vocês, o time foi rebaixado no ano do centenário. Quando o Atlético foi campeão esse ano no Campeonato Paranaense, o Pablo, aquele que jogou no próprio Atlético, está lá no Atlético, depois foi para o São Paulo e voltou, ele perguntado como é que ele se sentia sendo campeão no ano do centenário, campeão paranaense. E ele pegou, ironizando o Coxa, e falou assim, olha, legal, hein, é muito importante ser campeão
no ano do centenário, porque tem time que quando chega ao centenário é rebaixado, referindo-se ao Coritiba, e agora foi rebaixado. E a torcida do Coxa, que cantou, do Coxa não, do Furacão, que cansou de cantar, chora otário, caiu no centenário, e agora vai ter que ouvir a torcida do Coritiba e do Paraná cantar a mesma coisa. A gente tem que ter humildade, velho. A gente tem que ter muito... O futebol é muito traiçoeiro. Ele prega peças. O presidente Petralha, por exemplo, desnecessariamente falou que o Atlético Paranaense era maior que o Santos. Pra quê? Pra quê? Aí, foi pra Série B. Tem coisas que você não precisa falar. Um time muito mal trabalhado, muito mal organizado, muito mal dirigido. Teve 4 técnicos desse ano. O Osório, o Cuca, que foi campeão paranaense, o Martim Varane, que ninguém sabia quem que era, e termina o ano agora com o Lúcio Gonzalez, um técnico começo de carreira, que não poderia estar onde está. Então, o rebaixamento, que sirva de alerta, que o Atlético se planeje para o ano que vem. Se planeje para o ano que vem. Porque se continuar desse jeito, não volta. Foi rebaixado merecidamente. O ano foi patético. Patético.